Superpoderes construtivos e destrutivos de quem tem muito Áries no mapa. Fica aqui, eu vou contar 7 dons muito especiais desse signo que talvez você não faça a menor ideia. Fica comigo, você está no Astrologando com Licatito, essa que vos fala. O signo de Áries carrega a ideia do início. Por isso tem muito a ver com a precipitação. Imagina você ter que nascer, você está lá nas águas da barriga da sua mãe e aí você tem que romper a bolsa, você tem que abrir caminho, você tem que ter força, coragem para algum lugar que você não conhece muitas vezes. Então isso está muito relacionado com essa energia ariana. E isso já nos fala de coragem, já nos fala de precipitação, já nos fala de força, guerra e também fala de individualidade. Eu resolvi trazer aqui separadinho 7 dons ou 7 características especiais desse signo com um olhar um pouquinho diferente e aprofundado para a gente poder entender esse signo que agora, dia 20 de março, vai entrar em mais evidência do que já tá. Porque o bicho tá pegando lá em Áries, né? Você já sabe, Saturno e Netuno estão passando por ali. E aí, quando chegar o Sol, agora dia 20, a gente vai ver ainda mais evidência nessa área do zodíaco. Então, prepare-se. A primeira característica eu chamei de guerreiro solitário. Sim, a gente vê essa natureza muitas vezes solitária nessa batalha. E quando o ariano encontra alguém que ele batalha junto, durante a batalha, é aquela coisa de tô ali, temos o mesmo olhar, temos a mesma visão, estamos batalhando. Mas é um signo que busca sempre o impasse, busca o atrito, busca a guerrilha. Então, de repente, se ele tá com alguém do lado, num mesmo propósito, essa pessoa, beleza, vamos junto. Se não, ou quando essa guerra acabou em especial, antes dele procurar a próxima, ele rompe com essa pessoa, porque não tem mais um propósito junto. Ela não vê, né? O Áries, ele tem muita dificuldade de ver e de ter uma sensibilidade para o outro, né? Que isso está muito mais ligado ao seu oposto no zodíaco, que é Libra, o que o torna muitas vezes muito solitário. Tem alguma parte do trajeto, tem alguma batalha que ele batalha com alguém, mas quando ele entende que essa batalha acabou, essa pessoa já não tem mais serventia. E no geral ele rompe mesmo, chutando a pessoa da vida e deixa que eu tô indo aqui, eu já tô indo para uma outra batalha aqui, né? Então essa natureza de Áries a gente tem que entender e tem que até às vezes lembrar o próprio ariano que tem essa natureza, né? Porque talvez durante toda a sua vida ele possa ir rompendo com pessoas que possam ser especiais, que possam trazer experiências muito legais aí para sua vida. Então, isso é uma característica interessante para a gente lembrar do signo de Áries. E a gente não está falando aqui só do Sol, a gente está falando de alguém que tem muita tônica nesse signo. Pode ser Lua, pode ser o ascendente, né? Às vezes o Marte está ali muito reforçado, trazendo outras naturezas do mapa para aquela ação, né, super precipitada. Então, é muito interessante a gente pensar nesse guerreiro solitário, que muitas vezes tem dificuldade de estar a dois, né, de ter uma vida a dois, porque acaba, quando uma batalha para ele acaba, essa ideia de ter alguém batalhando com ele também já não faz mais sentido. Né? Então, para os casais que têm muito Áries, eles no geral eles se mantêm quando eles têm uma batalha juntos, quando eles têm algo que eles estão batalhando juntos. E essa batalha muitas vezes é o ponto de encontro desse casal, né? Para depois daquele primeiro fogo da sexualidade, tão conhecido desse signo. Outra característica muito forte é esse poder de transmutar raiva em energia. Quando um ariano consegue entender essa mágica interna, ele realmente atinge um grande potencial. Porque muitas vezes ele é motivado pela raiva, porque ele se sente sempre querendo sair desse lugar que ele se sente preso. Essa energia que ele imprime para ir para o mundo, para ir criar batalhas, às vezes não tem nada acontecendo, ele procura uma batalha para se envolver, é porque ele precisa estar rompendo esse vínculo que ele tem muito do inconsciente, que é dessa fase anterior pisciana, né? Então, quando ele vai para esse novo momento, que é o que ele representa, que ele inicia um projeto, que ele é o primeiro motor
de qualquer coisa, né? Tanto que os projetos que são iniciados por uma pessoa ariana ou com muito Áries no mapa, eles tendem a ter essa primeira energia já com muito entusiasmo e poder realmente preservar e prosperar, porque qualquer projeto precisa de muita energia para começar. E quando a gente vê essa característica no início, a gente já entende que isso já tem um pezinho no sucesso, né? Mas voltando para a ideia de raiva, é justamente o romper. Quando o próprio ariano, ou a pessoa com muita ênfase em Áries, consegue entender que pode pegar e direcionar isso, aí ele brinca na vida. Porque enquanto ele está só respondendo à raiva, ele pode viver vários momentos assim, de uma agressão ou de uma explosão, e depois ele, às vezes, nem percebe o estrago que fez ou a destruição que causou. E depois desse momento, se ele não tem consciência desse rompimento, às vezes sem propósito, às vezes realmente muito no impulso, se ele não, ele pode perder aí essa conexão com o que ele poderia estar criando, poderia estar construindo e realmente semeando, né? Porque se a gente vai pensar em ciclo, ele é a pessoa da semente, é quem vai colocar a semente na terra, é quem vai dar início. Ele muitas vezes são pessoas muito inspiradas e muito criativas. Então, faz parte desse caminho evolutivo de quem tem muito Áries, perceber que tem raivas que às vezes ele não sabe nem de onde vem. E entender que isso muitas vezes não é com o outro. E se esse romper com o outro for a primeira reação, isso pode trazer aí prejuízos nas relações e na própria vida do ariano. E aí, quando ele consegue entender de onde vem essa energia, isso vira um grande potencial. Quando ele pega toda essa energia e canaliza e transmuta para algo construtivo e criativo, que tem muito a ver com signos de fogo e com esse grande iniciador de qualquer ciclo, que é o Áries. Uma das grandes características que eu não canso de falar, que é fenomenal desse signo, é a coragem. É uma coragem natural. É algo que lhes brota do ariano a coragem. E isso porque, se a gente pensar na roda zodiacal, e é sempre interessante a gente olhar para os signos sem ver eles assim, cortados, né, no zodíaco. Eles fazem parte de um momento desse ciclo e eles estão vindo de um signo para ir para outro signo, né? Então é importante a gente entender que o Áries está vindo das grandes águas do todo do Peixes, né? É como se fossem as águas da mãe, da barriga da mãe, quando a gente está ali sendo gerado, né? Então a gente está lá naquele momento inconsciente e que a gente não tem autonomia nenhuma. E aí, quando a gente rompe com esse signo de Peixes e entra nesse portal totalmente diferente de início, que é o Áries, a gente rompe com coragem, né? Eu comecei falando para vocês do nascimento, e isso também tem a ver, né? Mas isso também se desdobra para muitas sensações até do próprio ariano, no sentido de, gente, eu não faço, não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver com essa família que eu nasci, eu não tenho nada a ver com a história do meu país, eu não tenho nada a ver com essa coisa do passado, né? Quando ele rompe com esse passado, ele rompe em diversas camadas, né? Então, e isso é coragem, porque você está indo para o desconhecido, né? Se você vem de um lar que é de um jeito X, como que você vai explorar um universo de um jeito Y, que você desconhece, você não vivenciou, né? E aí que entra esse superpoder, que é a coragem dos arianos. Então, isso é algo muito importante da gente enaltecer, né? E entender que isso é um motor para tudo, para tudo. E é um motor inicial para a gente começar qualquer coisa na nossa vida. Por isso, ele representa no zodíaco esse grande início que exige muita coragem e muita força. O símbolo da juventude, sim. Você imagina que essa é a primeira energia. Então, tem uma juventude interna, assim, né? Um entusiasmo que os arianos carregam. É uma energia, gente, pouca gente acompanha, né? Um negócio é The Flash, nem pensou e já saiu fazendo. Isso também tem a ver com a nossa ideia de juventude, né? Até de infância, né? Aquela primeira infância que a gente está descobrindo as coisas. Então, tem com certeza muita curiosidade, mas mais do que curiosidade, tem esse ímpeto de ir lá ver, né? Eu vou. Tanto que é uma das frases que a gente pode, uma máxima que a gente pode associar aos arianos
eu vou. Eu não sei o que tem lá, mas eu tô indo. Eu vou lá descobrir. Isso é muito bom. E a gente pensar nisso como uma coisa de juventude, como uma ideia de juventude. Porque quando a gente tá numa fase mais nova da nossa vida, a gente se joga muito mais, não? Salvo alguns jovens anciãos aí, com muito Saturno, que vão em tudo desde pequenos, já com certos cuidados. No geral, a nossa juventude, a nossa infância, a nossa adolescência, a gente está experimentando. A gente vai, a gente se joga. Ah, a galera vai lá, eu acho que eu vou lá também. Ou tipo, galera, tem um negócio lá, eu tô indo, que eu quero ir junto. Vai, não quer ir também, não precisa, eu tô indo. Então, é muito mais relacionado a essa energia dessa precipitação, né? Isso está muito mais ligado à juventude. E por isso, os arianos, no geral, eles se mantêm com essa energia jovem. Inclusive, é um grande desafio para eles envelhecer. Né? Claro que a gente sempre tem que olhar o mapa, a gente tem que entender onde é que está esse Saturno da pessoa, né? Como é que está essa casa 11, que fala um pouco do futuro, como que está essa casa 1, né? Do ascendente, como a gente se entende, a nossa casa 4, enfim, mil possibilidades para a gente se entender na nossa velhice, entender esse caminho de amadurecimento e de envelhecimento. Mas a galera que tem muito Áries aí realmente tem essa marca de juventude aí, de entusiasmo, né? De muita energia. De cabeça. Pois bem, assim é o ariano. Se a gente fala que tem uma relação do nascimento e a gente nasce com a cabeça, a gente abre caminho com a cabeça, a gente vê até que os próprios arianos, às vezes, têm cicatrizes, né, que eles arranjaram nas batalhas da vida, no rosto, na cabeça. Na astrologia, a gente vê que Áries está ligado a tudo isso, né? E não por acaso a gente diz que a galera se joga de cabeça. Não pensa às vezes se joga sem paraquedas, às vezes dá com os burros na água, que nem fala na minha terra, né? E dá cabeçada na parede quando tá com raiva. Tem muito a ver a questão da cabeça. Você pensa, né? Essa energia toda para iniciar. E o porquê que eu trouxe isso como um diferencial? Pra gente refletir aqui. Alô, alô, você que tá com pressa. Alô, você que tá agitado aí. Quer já pular para a próxima dica? Pode pular. Mas, ó, vamos pensar aqui. Quando a gente tem todo esse caminho, essa possibilidade de abrir caminho, a gente tem o quê? Um bandeirante. A gente tem um pioneiro. O pioneirismo. Porque quem abre caminho são eles os primeiros. A natureza ariana está muito ligada ao pioneirismo. Por quê? Porque eles estão chegando de peixes, que conecta tudo. Então, lembrando que as coisas elas têm uma sequência. E o final do ciclo, que é lá peixes, para começar o ciclo em Áries, também tem a ver com isso, né? Ele está conectado com essas informações do último signo, que é todos os signos. O Peixes, ele reúne todas essas informações do inconsciente coletivo. Então, o ariano, quando ele nasceu, ele vem com essas informações no inconsciente ali, e quando ele vê a possibilidade, ele vai de cabeça, porque ele já tem alguma certeza dentro dele. Né? Então, é muito interessante a gente ver quando o ariano está se jogando de cabeça, tem uma inspiração aí maior conectada no geral. Então, prestem atenção nisso, tá? Claro que a gente vê o lado luminoso. Eu tô aqui super falando do lado luminoso. A gente tem que entender também que isso também pode trazer as pessoas estarem dando desculpa para criar guerra. A gente está vendo muita guerra aí em nome de Deus, né? Em nome da pátria, em nome de. Então, muitas vezes, essa energia muito mal canalizada, ela pode sim gerar guerras muito egoístas, né? Porque a gente está falando do eu. Do eu. A primeira manifestação do eu. Então, eu quero defender o meu eu. Né? O ariano vai querer defender o seu eu. Essa energia, ela vai buscar a sobrevivência, como é toda a nossa natureza encarnada aqui. Cada signo vai buscar a sua sobrevivência de uma forma. O ariano vai ser batalhando. Vai ser batalhando. E aí, a gente vê que tem essa energia super possível de conectar com ideias maiores aí, sociais, e ser pioneiro em alguma coisa, assim como tem essa energia da guerra em nome do meu.
eu quero mais, eu quero ganhar mais, eu quero ser só eu que vou ganhar aqui, isso aqui, né? Então, tem muito a ver com essa parte também, que a guerra é o quê? Uma destruição também, né? Ela rompe, mas ela também faz parte da vida. É uma guerra pra gente nascer, né? A gente não pode esquecer isso, né? A gente vê, agora a gente tem que entender, essa guerra pra nascer é uma coisa. A guerra que mata um monte de gente porque eu quero ter mais dinheiro é outra, né? Então, o ariano também, ele pode, às vezes, encarnar essa ideia de uma guerra egoísta, de entrar em batalhas por si só, ou sem nenhum motivo maior, e se jogar de cabeça e dar com os burros na água. Porque se não tiver programação também, não vai em lugar nenhum, né? Vamos usar essa energia maravilhosa aí para criar coisas. Se junte com o próximo signo ali, que é touro, que ó, é bem essa sequência, se inspira lá no inconsciente coletivo de peixes, ganha toda essa força de semente, de iniciativa em Áries e ali em touro da forma, né? Primeiro signo da materialidade, primeiro signo de terra. Olha que legal. Assim a gente vai aprendendo um pouquinho do zodíaco juntos aí. O herói de si mesmo. Sim, o ariano, quando ele tá aí, ó, atento a si mesmo, conhece a si mesmo, ele pode se apropriar de mais potências ainda, né? E eu tô estudando aqui para trazer para vocês, de uma forma de um curso, toda a mitologia dos 12 trabalhos de Hércules, exatamente na sequência zodiacal. E aí, o primeiro momento, ele vai falar sobre o desafio das éguas, né? O Hércules tem que ir lá controlar as éguas incontroláveis, que tem a ver com o quê? Justamente com essa energia selvagem, primitiva, primária, por ser a primeira mesmo, né? Então, essa ideia da gente controlar essa energia e direcionar é a vitória de Hércules nessa fase ariana. Então, você como sendo portador dessa energia primordial, né? Se você consegue entender que essas éguas que se reproduzem, né, como no mito, se isso que só cresce, às vezes é uma raiva, às vezes é uma violência que se escalona. Então, tudo isso, se você consegue direcionar e controlar, que foi o que Hércules fez no mito, você realmente sai vitorioso, tem louros, vai ganhar coisas na sua vida muito mais do que destruir. E eu deixo aqui o desafio para você aí que gosta de mitologia, escreve aqui embaixo mitologia, que eu vou fazer um vídeo só falando sobre mitologia e os signos para vocês. O erro como um acerto. Sim, você imagina que essa é a primeira energia. Então a gente ainda não viveu a realidade do signo que passou por terra, que passou por ar, que passou por água, para poder se entender e ter uma questão dinâmica até física. Então o ariano muitas vezes ele erra pra caramba e ele vai errar muito e ele também não se importa com isso porque ele não olha muito pro passado. Na verdade, ele não olha nada pro passado. Ele entende que o erro faz parte desse processo de aprendizado e de conhecimento e de, ok, errei, começo de novo. Ah, o foguete não subiu para o espaço, a gente faz outro foguete. Ou a gente inventa outra coisa para ir para o espaço, ou para ir para outro lugar, né? Porque essa energia criativa não permite ele ver isso como erro. Ele entende que isso faz parte do processo. Se ele errou, se algo saiu errado, que estava sendo construído por ele ou por um conjunto de pessoas que ele está ou liderando ou fazendo parte, ele não vê isso como algo grave ou como um grande erro ou como algo que ele tem que se desculpar. Muitas vezes as pessoas que convivem, namoram ou estão mais perto dos arianos pensam assim, ele nem pediu desculpa pra mim. Eu escuto isso às vezes na consulta. E eu digo, mas o ariano ele não tá olhando, ele não consegue olhar para o mundo assim, né? Então ele entende que esse erro ou que essa explosão ou que essa destruição vai fazer parte dessa primeira energia, dessa energia de construção, né? É como eu estava explicando para vocês, ele não vivenciou essa energia, ela é a primeira, ela é muito primitiva, ela ainda não vivenciou as outras energias
né, dos outros signos nessa crescente desse ciclo, para poder agregar essa experiência, né? Então ele só se percebe assim, né? Por isso o pessoal diz, é muito egoísta. Não, é porque é essa primeira energia, ainda não viveu essas outras camadas, né? Ele tá percebendo só a si e se referenciando, e isso faz parte da natureza dele. Ele não tem que mudar, virar outra pessoa. Nenhum signo tem que virar outro signo ou outra pessoa. Claro que a gente aprende, a gente tenta utilizar da melhor forma essa nossa natureza, né? E para isso todo mundo deve refletir, se autoconhecer. Mas, e até por isso também eu trago esse vídeo para os arianos também se olharem, né? A partir de um outro olhar. E por isso também, né, na roda zodiacal a gente tem sempre aquele signo oposto que vai nos dar informações sobre o que é a nossa sombra, ou que poderia ser um caminho para a gente se entender em termos de equilíbrio, né? Então fica aí também essa dica, mas isso também é um manual para quem convive muito com ariano, né? E às vezes sai chamuscado aí, porque esse fogo, pá, sai queimando por onde passa. E é isso, peguem essa energia e entendam a beleza dessa energia, a importância dessa energia, né? E não esperem dos outros o que eles não têm. Meu grande primeiro mestre de astrologia, Felipe Reusser, que já, né, fez a passagem para outro plano, ele sempre me dizia, não espera dos outros o que eles não têm. Então, parem de exigir que o ariano seja outra coisa, sim? E vocês, amigos arianos, se conheçam, entendam os seus caminhos, os seus potenciais, tá? Fica aí. Essas são as dicas para você se conhecer melhor, para vocês que convivem com os arianos e para vocês olharem para o seu próprio mapa e irem se apropriando de toda essa potência que é também esse signo, o primeiro signo do zodíaco que inicia toda essa roda, essa jornada super especial. Bom, eu, Licatito, deixo aqui o convite para você. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Você tem muito Áries no seu mapa? Ou você convive com pessoas arianas? Conta aqui para mim, tá bom? Segue o canal e tem muito ainda pra gente trocar sobre astrologia, sobre o céu, sobre a terra e sobre nós aqui, tá bom? Até a próxima!